A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Cá estamos para mais uma rubrica A Vida Continua. Na semana passada, na rubrica Sinais dos Tempos, falamos da guerra, desta mais recente guerra Israel-Palestina. E ainda esta semana, há poucos dias, António Guterres falava do seguinte, que a faixa de Gaza estava-se a tornar numa espécie de cemitério de crianças. De facto, é um assunto que nos toca muito, que nos sensibiliza e muitas vezes se questiona onde é que está Deus nestas alturas, porque é que Deus permite, digamos, a morte destes seres inocentes. E é hoje, e é sobre isto que hoje gostaria de vos falar, desta questão da sorte das crianças, porque é que morrem em tenra idade. Bom, para que desta forma mais esclarecidos possamos acalmar um pouco mais o nosso coração. Tudo, caros amigos, apesar daquilo que nós assistimos, tudo está certo, porque convivemos uns com os outros, estamos todos submetidos à lei moral de causa e efeito, tudo o que nós semeamos vamos colher, e o Pai, o Criador, chega às criaturas através das criaturas. Cabe a cada um de nós melhorar a psicosfera, digamos, envolvente, mudando de pensamentos, de atitudes, melhorando o mundo, construindo paz e não atirando mais achas para a fogueira. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, nas questões 197 e 199, que se relacionam com a sorte das crianças depois da morte, e nós sabemos que este é sempre um tema que desperta em nós o porquê de se interromper a jornada de uma criança, retirando dela todas as oportunidades futuras. Como é que se pode explicar a misericórdia, a bondade, a justiça ou a providência divina? Como defender a hipótese da alma de uma criança permanecer apenas alguns instantes na Terra? Além disso, não há dor maior do que a perda de entes queridos, principalmente de filhos, de crianças. Que digam os pais que já passaram por esta situação. Há males nesta vida que são atribuídos ao próprio ser humano e outros que aparentemente parecem completamente estranhos, que nos atingem como por fatalidade. Os esclarecimentos e o consolo oferecidos pelo Espiritismo podem tornar um pouco mais leve a tristeza que representa, em especial, a perda de um ente querido na infância, na idade infantil. Esta reflexão traz a compilação de alguns textos da literatura espírita que cuidam de esclarecer certos aspectos ligados a este tema. Na questão 199 que falava há pouco, Allan Kardec pergunta: porquê é que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E a resposta é que a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento da existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Lá está, estamos todos interrelacionados uns com os outros. Temos todos provas a passar. Só Deus sabe a prova de cada um. Desta resposta, dois possíveis motivos se destacam: complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar, e constitui provação ou expiação para os pais. Após esta questão 199, Allan Kardec anota o seguinte: se uma única existência
tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do género humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. A lei civil as absolve dos seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de facto elas obram mais por instinto do que intencionalmente. De onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso? As que se revelam viciosas é porque os seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Na questão 198, Allan Kardec quer saber se, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores. A resposta é que, se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo facto de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até à pureza. Ora bem, caros amigos, neste ponto, outros aspectos a destacar, que são a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei do merecimento e a justiça de Deus, são aplicadas a todos os seres em evolução, sem distinção. A infância, por si só, não é um estado normal de inocência, embora a criança haja mais por instinto do que intencionalmente. Seres sofrem os efeitos das consequências do progresso e não dos actos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Deus não isenta das provas quem deve passar por elas, e a pureza de um espírito é resultado do progresso alcançado ao se atingir a perfeição. Agora, passamos do Livro dos Espíritos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 4 diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item que se encontra no item 26, e Allan Kardec anota que a encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos.
Por meio das suas relações interiores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Outros aspectos para reflexão. Toda a encarnação tem um fim útil e pela reencarnação espíritos colocam-se em contato para reparar danos recíprocos decorrentes de relações anteriores e estabelecer uma base espiritual pelos laços de família apoiada pelos princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade, aquilo que enfatizamos e estamos a repetir. Considerando que todo efeito tem uma causa, as perdas prematuras de entes queridos devem ser visualizadas como efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se o efeito que precede a causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, ou seja, numa existência passada. Numa mensagem de um espírito de seu nome Sanson, que foi ex-membro, portanto aqui estamos a falar de um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, numa mensagem de 1863, esclarece, pondera e aconselha o seguinte: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais novos antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. E ele continua dizendo: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos Mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, continua este espírito de Sanson, crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferires as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais valam a posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando
apraz a Deus retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores, desarrazoadas, os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Aqui, caros amigos, ficou, digamos, esta mensagem deste Espírito para, de certa forma, consolar os corações em sofrimento. Em relação ao destino depois da morte, Allan Kardec, na questão 381, pergunta se o espírito de uma criança que morreu readquire imediatamente o seu precedente vigor. E a resposta é: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Assim, ao desencarnar, ao libertar-se do corpo carnal, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. No livro Entre a Terra e o Céu, o espírito de André Luiz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, registra a sorte das crianças após, digamos, a morte, a desencarnação. E num diálogo entre Hilário e Blandina, neste mesmo livro, Blandina, que é responsável pelos pequeninos numa instituição espiritual denominado Lar da Bênção, diz assim que antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno, e nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Em muitas situações é o que acontece, esclareceu Blandina afetuosa. Quando o espírito já alcançou a elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da morte prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era de costume. Contudo, para a grande maioria das crianças que partem, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Caros amigos, é por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil
de vez que depois do conflito biológico, da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Estas considerações esclarecem a existência de inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual, seja para adequá-las à realidade da nova moradia, seja para assisti-las numa nova reencarnação. E assim, caros amigos ouvintes, ficamos com um resumo, digamos, da sorte das crianças no além-túmulo e também com a explicação porque é que espíritos em corpos infantis partem vítimas de doenças, vítimas das guerras e de outras causas. Sabemos que Deus é justo, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é a perfeição absoluta, logo nada faz de imperfeito. Somos nós que ainda neste estado de imperfeição, onde ainda os instintos nos dominam ou somos dominados pelos mesmos, que ainda não compreendemos a perfeição das leis. Mas um dia tudo iremos entender. Porque é que eles partem, porque é que adoeceu, porque é que isto aconteceu, porque é que aquilo não aconteceu e por aí fora. Um dia iremos perceber quando nos elevarmos espiritualmente a nível moral e intelectual. Caros amigos, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, uma excelente semana para todos, com trabalho, estudo, convívio, bons pensamentos. Apesar de tudo o que está acontecendo no mundo, bons pensamentos. Enviemos pensamentos de paz para a humanidade inteira, que tanto precisa. Para aqueles que cá estão no corpo físico, para aqueles que já partiram, bons pensamentos. Assim estaremos a ajudar, a contribuir para um mundo melhor, apesar de aparentar, repito, aparentar o contrário. Mas muitas coisas boas estão a acontecer. Caros amigos, fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.